Glória a Deus. Bem, abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, o livro do Êxodo. Êxodo, que significa saída, é quando o povo sai do Egito. Tempo de libertação de Deus sobre a vida do povo. Eu quero ler com você alguns versos do capítulo 6 de Êxodo. Êxodo capítulo 6, a partir do verso 6. Domingo eu saí aqui da igreja, entrei no carro e Deus ministrou essa palavra no meu coração, falando sobre julgos que precisam ser quebrados. Nós precisamos quebrar julgos que estão sobre a nossa vida. Deus me deu essa palavra, há muitos julgos que Deus falou comigo, mas eu vou me ater aqui diretamente ao texto, e na medida que a gente for pregando, a gente vai falando sobre isso. Êxodo capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão, e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Verso 7: eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus, que os libertou de quê, amados? Da opressão no Egito. Na sua tradução está assim? Ok. Então veja que por duas vezes a palavra opressão, ela surge no texto, tanto no verso 6 quanto no verso 7. Talvez em algumas traduções vai mudar. Talvez em algumas traduções vai estar escrito jugo. Em outras traduções, vou ler nenhuma aqui, por exemplo, vai estar escrito assim, ó: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, chamada Pitom-Ramsés. Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas. Carga aqui significa peso, fardo, do Egito. E vos livrarei da sua servidão, servidão que significa jugo. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Pai, aqui está a tua palavra, é viva, é eficaz, é santa, é poderosa, nunca volta vazia, antes produz aquilo pelo qual foi enviada a fazer. Por isso, Pai, nós oramos nessa noite e nós colocamos nas tuas mãos a tua palavra. Eu estou aqui apenas como servo para transmitir a palavra que é do Senhor. Então faz, ó Deus, nessa noite que desejas fazer, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, fica com sua Bíblia aberta, você conhece o texto. O povo de Israel ficou por volta de 430 anos. 430 anos, é muita coisa, senhor, mano. 430 anos. Cativos, escravos no Egito. Ou seja, o camarada chegou lá, viu os netos, filhos dos filhos, se tornarem escravos. Pensa você, 430 anos. Deus, ele dá uma palavra a Moisés. Ele levanta Moisés aqui em Êxodo 3 para ser o libertador do povo. E Deus vai tirar o povo do Egito, vai libertar o povo, 430 anos cativos. E aí você vê essas expressões que vão surgindo no texto: opressão, debaixo de cargas, peso, fardo, servidão, que fala de jugo. O jugo aqui, naquela época, naquele contexto histórico, é o jugo para quem já morou aí em fazenda, no interior, o que os bois, estão lá carregando, está sobre eles, que é o jugo. O jugo era colocado sobre, esqueci até de trazer uma imagem aqui, mas o jugo era colocado sobre um e outro, e aquele jugo servia para que eles equilibrassem o peso, e eles então caminhavam debaixo daquele jugo. E aqui no texto está falando de jugo, nesse sentido, como um jugo de servidão que aquele povo estava. Só que aqui o peso não era equilibrado. O povo estava debaixo de uma servidão extrema, caótica. Você vai ver aqui logo no texto
que como que Faraó estava tratando o povo. Se você ler aqui, nós não vamos nos ater a isso por causa do tempo, mas no tempo de José tinha um faraó, ok? José foi honrado. No tempo de José era um faraó. Aquele faraó morre. Aquele período que Jacó, juntamente com os irmãos de José, vem, a fome em toda a terra, que José havia decifrado de sonho. Olha, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E aí vem 7 anos de escassez, fome na terra. O povo começa a descer todo para o Egito, porque só lá tinha alimento, só lá tinha comida. Foi a interpretação de José. Eles construíram cidades chamadas cidades celeiros, onde eles colocavam alimento, eles estocavam comida. Ninguém tinha comida, então eles tinham que descer para o Egito. O que aconteceu? Passou-se então um período, morre Faraó, aquele faraó que conhecia José. Levantou-se um outro faraó, que não conhecia aquele povo. E aí esse faraó que se levanta, ele se levanta para escravizar o povo de Israel. Porque ele percebe que o povo crescia na terra. Ele percebe, é mais ou menos o que o Trump fez, né? Começou a ver que tinha gente demais. Vamos deportar gente, vamos mandar gente. Bora, não é? Ainda bem que ele deportou. Esse aqui não deportou. Esse aqui escravizou o povo. Ele viu que o povo estava crescendo demais, o povo se multiplicava demais, e aí então ele vai fazer o que? Ele vai escravizar esse povo, de alguma forma. O texto bíblico vai dizer: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, o Senhor está dizendo. Sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas do Egito. Há uma outra expressão, a palavra jugo aqui, ela de fato é definida literalmente como uma peça de madeira, como eu falei aqui, que é colocada sobre animais. Mas há uma outra expressão aqui no texto, né, que é chamada de canga, que também está sobre aquele povo. Figuradamente, olhando para esse texto, o que nós observamos é que há uma interpretação que nós temos como uma submissão que aquele povo deveria ter, uma servidão, uma escravidão e uma opressão. Aquele povo está debaixo de cargas pesadas, tributos pesados. E a palavra carga, de acordo com o dicionário português, também traz uma conotação de grande fardo, ou coisa que oprime ou incomoda. Grande fardo ou coisa que está oprimindo ou está incomodando. No contexto que nós estamos lendo aqui, no contexto que nós chamamos na teologia de contexto imediato, aqui se refere a Faraó, se refere ao trabalho escravo de fato, se refere à servidão, trabalho braçal. Mas o contexto espiritual, Faraó é uma tipificação de Satanás. O Egito é uma tipificação do mundo, é o que nós chamamos na teologia de tipologia. Então, nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele não vem para negociar conosco. Ele vem para nos colocar debaixo de jugo, de carga pesada, de servidão. Ele vem com a fantasia, com a proposta, e que tudo vai ficar bem, que ele vai te dar muitas coisas, como ele fez com Jesus lá em Mateus capítulo 4, prometendo mundos e fundos, só que depois a carga ou a cobrança é pesada. E aí eu te pergunto nessa noite, sua vida, ela está mais debaixo de um jugo pesado ou um jugo leve? Como tem sido sua vida? Sabe, eu tenho visto alguns cristãos, algumas pessoas, que parece que estão debaixo de um jugo pesado, cargas pesadas, pessoas que parecem que estão carregando um peso, e não é um peso de agora, mas um peso de anos. Nós precisamos discernir o que nós estamos carregando, quais os jugos que estão sobre nós, quais são as cargas que estão sobre a nossa vida. E aí eu te pergunto, a segunda pergunta: quais jugos estão sobre você? Quais jugos? Será que o que nós estamos fazendo, que está nos cansando demais, está nos limitando demais, está nos oprimindo demais, será que isso é a vontade de Deus para nós? Quais jugos nós estamos carregando? E a terceira e última pergunta, antes da gente ir direto para o texto, é: você está liberto do jugo do passado? O apóstolo Paulo escreve dizendo: aquele que fumava não fuma mais, que bebia não bebe mais, aquele que fazia isso ou aquilo já não faz mais, porque aquele jugo foi quebrado.
Nós estamos libertos do jugo do passado. Irmãos, a oração de Jesus foi: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque se nós estamos no mundo, nós precisamos estar no mundo, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então nós precisamos estar aqui, precisamos fazer a diferença. Nós precisamos estar naquelas festinhas da família que não é crente, onde o povo está bebendo e tornando tudo. A gente precisa estar lá para ser luz lá, não para também beber junto com eles. Mas a gente precisa estar lá mostrando a nossa postura cristã, para que eles olhem e vejam de fato, houve uma libertação na vida dele, na vida dela. Ele não está mais sobre o jugo. E aí eu quero falar primeiramente, com base nesse texto, primeiro tipo de jugo, pode passar. Primeiro tipo de jugo são, vamos dizer juntos, 1, 2, 3, jugos da opressão. Jugos da opressão. Quem é espiritual vai entender. Você tem sentido que está existindo uma opressão nas igrejas, de forma geral, no meio do povo? Opressão. A pessoa já chega carregada. Irmãos, preste muita atenção nisso. O culto não começa aqui na igreja. A pessoa sai daqui dando nota para o culto. O culto hoje foi 4,9. O culto começa com você na sua casa. Porque aqui a gente não vem para receber, a gente vem para entregar. O culto é para quem? Não é para o pastor, não é para o louvor. O culto é para Deus. Nós estamos entregando um culto a Ele. Então, se nós estamos dando nota no culto, o culto hoje foi 5, então nós estamos sendo ruim. Nós não estamos sabendo adorar a Deus direito. Talvez nós estamos debaixo de julgos. Talvez a gente não está orando. E o inimigo não para de trabalhar. Você pode parar, mas ele não para. Ele está lá, trabalhando todo dia, toda hora, todo momento. É seta, é dardo lançado a todo momento. É tentativa contra a sua casa, contra a sua família. Ele não brinca em conversa. Por isso nós precisamos saber quais jugos estão sobre nós. Sabe, os israelitas estavam sendo invejados, odiados, porque simplesmente, olha que interessante, eles estavam sendo invejados e odiados simplesmente pelo fato de existirem. Diga comigo, simplesmente pelo fato de existirem. Sabe por que o diabo tem raiva de você? Simplesmente pelo fato de você existir. Ele tem raiva, ele tem ódio. Porque o diabo é o único ser que já tem plena convicção que não tem perdão para ele, já está condenado. Imagina, já está condenado. Ele pode fazer o que ele quiser, já recebeu a condenação, não tem mais salvação para ele. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar frustrar a nossa salvação. Ele vai tentar interromper o nosso caminho. E nessa tipificação de faraó que se levanta, esse faraó, ele odeia o povo de Israel simplesmente pelo fato daquele povo existir. O texto não vai dizer, se você ler comigo aqui, que o povo fez alguma coisa para ser odiado, que o povo agiu de forma errada, que o povo quebrou o princípio. Não está dizendo o texto. Mas ele se levantou e começou a ver, olhar para o povo. E ele sentiu raiva daquele povo. Sabe, o povo de Deus enfrenta esse problema, nós enfrentamos esse problema. Por isso, irmãos, que não adianta nós queremos ser amigo do mundo. Não tem como ser amigo do mundo. Não tem como todo mundo achar a gente legal, porque em alguma hora nós vamos ser inimigos do mundo. Em alguma hora eles vão esbarrar em nós, porque nós não estamos vivendo com a nossa verdade, nós estamos vivendo com a verdade da palavra, e a verdade da palavra confronta. A verdade da palavra machuca. A verdade da palavra dói nos ouvidos. Primeiro que a gente não gosta de ouvir verdade. Eu estava com um professor na sala de aula da minha faculdade, e ele dizia assim, não de teologia, mas de outra área. O professor dizia assim: o ser humano nasceu para ouvir mentiras. Por exemplo, alguém chega para você e diz: eu estou bonito ou estou feio? Fala a verdade. Você fala: não, fulano, eu acho que não está combinando, essa roupa não está legal. Uai, mas o que você... A pessoa você não pediu? As pessoas preferem ouvir a mentira do que a verdade. Você acha que eu estou trabalhando bem? Cara, eu acho que não, acho que você precisa melhorar nisso. Aí a pessoa fica chateada.
Porque você falou a verdade. A verdade incomoda, sabe? Então aquele povo, eles estão ali sendo odiados simplesmente pelo fato deles existirem. O povo estava sendo perseguido pelo que eram. O servo de Cristo é perseguido por aquilo que é. Você não precisa querer fazer muita coisa, só de você viver na verdade, o diabo vai te perseguir. Lá no seu trabalho, daqui a pouco alguém vai te perseguir, só pelo fato de você querer viver na verdade, porque quem vive na verdade incomoda quem vive na mentira. Por isso, a primeira opressão, o primeiro tipo de opressão é mental e emocional. Aonde está havendo mais opressão, ataque do inimigo nos dias atuais? Na nossa mente. A nossa mente tem sido atacada. Olha o que diz o verso número 11, vamos lá, verso número 11 do capítulo 6. O verso número 11 do capítulo 6. Abra sua Bíblia, verso número 11 do capítulo 6. Melhor, verso 11 do capítulo 5. Verso 11 do capítulo 5, olha o que diz o texto. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou, verso 12, por toda a terra do Egito, para juntar a palha que sobrava das colheitas. Em outra parte aqui do texto vai dizer assim: os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, sobre opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Sabe, Faraó ele observou dois fatores que levou a oprimir o povo. Ele observou o primeiro fator, o crescimento populacional. Ele viu que o povo estava crescendo demais e percebeu força física. O povo crescia. Irmãos, o inimigo tem nos observado. As redes de televisão têm nos observado. Quando o inimigo ele vê que o povo de Deus avança, ele vai procurar um meio de frear esse crescimento. Ele vai procurar um meio de fazer alguma coisa para frear isso. E olha que interessante, qual foi a estratégia de Faraó? A primeira, qual foi a estratégia de Faraó? Ele observou tudo o que eles estavam fazendo. O que o mundo está fazendo? Ele observa o que nós estamos fazendo. E aí até começa a criar algumas coisas semelhantes ao que nós estamos fazendo, mas disfarçado de mentira. E se você não tiver cuidado, aí você coloca filme para dentro da sua casa, que acha que é cristão e não é. Coloca série para dentro da sua casa, que você acha que é cristão, que tem nada a ver com Bíblia. Porque o diabo, ele observa o que nós estamos fazendo. E ele vai trabalhar com cópia, porque ele nunca sabe fazer o original. O diabo é imitador das coisas de Deus. Olha o que a Bíblia diz, que o diabo ele se passa como leão. Ele é o leão. Quem é o leão na Bíblia? Quem é chamado de leão? O Senhor. Mas olha o que o diabo faz. O diabo é um anjo caído, mas ele se passa como anjo de luz. Ele é imitador, ele engana. Ele é um observador, ele está observando o que nós estamos fazendo. Mas em segundo lugar, ele força esses homens a trabalharem pesado. Às vezes, irmãos, é o sistema, é o mundo, é o diabo que está nos forçando a trabalhos, trabalha, daqui a pouco nós estamos igual a igreja Marta, sem perceber que a gente está perdendo a essência, a coisa mais importante, que é estar aos pés de Jesus. Quantas igrejas ativistas, por isso nós temos falado na igreja, nós temos falado, não vamos ser ativistas, nós vamos encher o calendário de programações, de coisas, vamos focar em discipulado, em ganhar pessoas, em treinar pessoas, vamos focar nisso, porque senão a gente depois está debaixo de julgos pesados. Ele coloca o povo para trabalhar. Eu digo para vocês, como pastor, eu fui
O óleo foi derramado na minha cabeça. Antes disso eu já trabalhava no ministério, mas o óleo foi derramado em 2015, em dezembro de 2015. E muitas vezes eu passei semanas sem orar por causa do ativismo. Trabalhos que são colocados, uma vida agitada demais, e a gente não percebe. E aí vem uma pessoa cansada não consegue orar, uma pessoa cansada não consegue ler Bíblia, uma pessoa cansada não consegue meditar direito, uma pessoa cansada não consegue fazer as coisas de Deus. O que Faraó faz? Vamos cansar eles. Aí você vai entender lá na frente o porquê. Em terceiro lugar, torne a vida deles amarga. Meu Deus, torne a vida deles amarga. Irmão, imagina você viver uma vida amarga. Não tem prazer, não tem gosto. Mas em quarto lugar, exigências extremas. Os homens estavam cansados demais, mas mesmo assim Faraó está dizendo para eles: trabalhem, façam, vocês têm que produzir. Capítulo 1, verso 14, está aí escrito: tornam a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos, fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências, está dizendo o texto. Faraó era cruel, ele não estava preocupado com aquele povo. Sabe, quando nós estamos debaixo de um jugo como esse, nós passamos mais tempo. Presta atenção nisso, porque Deus ministra ao meu coração, ministra aqui na nossa vida. Quando a gente está debaixo de um jugo desse, a gente passa mais tempo, Igor, construindo para Faraó do que construindo para o reino. Aí para Faraó você se mata de trabalhar, mas para o reino você dá desculpas. Para o mundo você dobra, você faz hora extra, você faz um monte de coisa. Mas para o reino, você não consegue fazer. Você sempre está colocando limites. Para o reino a gente tem que trabalhar mais. Sabe, quando nós estamos debaixo desse jugo, nós construímos coisas para Faraó, como armazéns que aquele povo estava construindo, como Pitom e Ramsés, armazéns em que eles estavam ali para poder colocar mais coisas nos celeiros. Quando nós estamos debaixo desse jugo, nós enriquecemos Faraó, ao invés de enriquecer o eterno, o reino de Deus. Eles estão lá enriquecendo Faraó. Faraó está se tornando rico. Nós tornamos, preste atenção, quando nós estamos debaixo desse jugo, nós tornamos o Egito famoso, o mundo famoso, ao invés de fazer isso com o céu. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Suponhamos que uma empresa te chame para trabalhar. E a empresa, ela vai te dar bônus, ela vai te dar um monte de coisa. Eu lembro uma vez, quem se lembra aqui da Uptime? Quem se lembra? Escola de inglês. Aí fizeram uma seleção, fiquei eu e um outro rapaz. Aí eles disseram assim: olha, vocês vão ganhar isso. Acabou que eu não trabalhei lá por causa de uma outra proposta. Você vai ganhar isso. E a gente trabalha por essas coisas. E quando chega no final do mês, você recebe. Você acha que para o reino de Deus, você trabalhar para Deus, você suar, dar o seu melhor, você acha que aqueles homens que derramaram sangue, que perdeu sua vida, não vai chegar naquele dia, diante de Deus, não vai receber o galardão, a recompensa, do que aqueles que não fazem nada? Nós precisamos tornar o reino de Deus famoso. Nós precisamos tornar o céu famoso. Nós não podemos ficar debaixo de uma opressão, de um jugo como esse. Você está aqui comigo? Nós não podemos ficar debaixo de um jugo como esse. Nós precisamos lutar contra esse jugo da opressão mental, emocional, que o mundo tem feito conosco. Irmãos, isso aí, Dr. Marconi estava até aqui agora na Univale. Conhece o Dr. Marconi? Cara, excepcional. Presta atenção, isso já é dados, meu irmão, dados. Todas as crianças que nascerem daqui para frente, elas já vão nascerem com algum tipo de déficit. É dados. O índice de crescimento de doenças
psicossomáticas, emocionais, daqui para frente vão ser piores. Já projetaram que consultórios de psicólogos ou outros que trabalham nessa área não vão dar conta de atender pessoas. De tamanho que serão as pressões emocionais, mental. Porque aonde o diabo quer nos ferir? Ele quer nos ferir aqui. Porque você pode ter um corpo sarado, você pode na academia deixar seu corpo, seu abdômen trincando, mas se a sua mente é doente, você não tem força para nada. Se você tem uma mente enferma, doente, você não vai conseguir fazer nada. Você pode ter 10 milhões na sua conta bancária, mas se você tem uma mente doente, uma mente oprimida, emocionalmente, você não vai conseguir desfrutar do que você guardou. Por isso o diabo quer nos atacar na mente. Faraó quer cansar o povo não só fisicamente, mas ele quer cansar o povo na mente. Mas existe um outro tipo de opressão, pode passar. Existe um outro tipo de opressão, a opressão sobre mães e filhos. A opressão sobre mães e filhos. Olha o que diz o verso 22. Olha o que diz o verso 22 do capítulo 1. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Irmão, você pensa num cenário desse. Quem aqui tem filho? Pensa num cenário desse. Faraó chegou para as parteiras egípcias, estava fazendo os partos das hebreias, porque eles eram prisioneiros. Ele chegou para as parteiras e disse o seguinte: mate as crianças, os homens, não deixe eles viverem. Deixe as meninas e os homens vocês vão matar. Deus foi tão gracioso que essas mulheres, elas olharam para isso. O texto vai dizer aqui, no verso número 19 do capítulo 1, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas estão falando com o faraó, porque o faraó está dizendo: vocês estão deixando o povo viver, vocês estão deixando as crianças viverem. E aí elas começam a dizer: não, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras ao faraó: são mais vigorosas, dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Elas tentaram preservar a vida, porque faraó disse: mata todas as crianças, todos os homens. Mas por que ele estava falando isso? Porque ele queria matar a descendência de Cristo. Ele queria matar a descendência do Messias, porque o diabo sempre quis fazer isso. Ele sempre quis matar a descendência. Por isso, mata as crianças. Mais à frente, a gente não vai estudar sobre isso, mas qual que é a pior praga que Deus traz no Egito? Mata os primogênitos. E sabe como é que eles morriam? Como é que eles morriam? Através das próprias pragas que vieram anteriormente. A comida estava envenenada por causa das pragas de gafanhotos que vieram e se guardaram ali no meio dos alimentos, se misturaram no meio daquilo. Só que preste bastante atenção. Suponhamos que uma família tinha 3 homens. Não era a mesma porção para os 3. A porção maior era para quem? Para o primogênito. Então eles pegavam a parte de cima do cereal, exatamente a parte que tinha sido envenenada, e por não saberem disso, colocava e matava os primogênitos, porque os demais sobreviviam e os primogênitos foram mortos. Mas por quê? Porque exatamente colocaram um jugo sobre o povo de Israel. Faraó disse: matem todos os meninos. Ou seja, a opressão sobre mães e filhos. Existe uma opressão sobre mães e filhos. Existe, por exemplo, uma opressão, jugos que estão sobre mulheres, por exemplo, que às vezes abortaram uma criança. E sabe o que você precisa fazer? Se tem alguém aqui essa noite, procure alguém, confesse o seu pecado, abra o seu coração, porque isso vai levar um peso para a sua vida se você não fizer isso. Vai ser um jugo sobre você. A gente fez isso uma vez num acampamento. Sabe, irmãos, e às vezes pais aqui estão assim: meu filho é gente boa. Eu liderei, irmãos, adolescentes e jovens. Eu liderei menino de 12, 13 anos que estava já cheirando pó, nem mexendo com maconha. Eu comecei na maconha, o menino já estava no pó. A geração atual, meu irmão, está tão perdida que você nem sabe.
Julgos que estão sendo lançados, e nós precisamos quebrar isso na autoridade e no poder do nome de Jesus. Sabe, Faraó, ele queria exterminar uma futura geração. Ele quer exterminar, ele quer acabar com as futuras gerações. É por isso que o diabo tem investido pesado contra as famílias, contra as crianças. Ele pressionou as parteiras egípcias para não fazer os partos das hebreias, mas Deus foi bondoso, porque deixa eu liberar uma palavra sobre nós, porque mesmo em tanta catástrofe e desastre, Deus sempre separa o seu povo, guarda o seu povo, age de bondade e usa até quem não é, para abençoar o cristão. Olha que bênção. Eles não ouviram Faraó e agiram com bondade, mas Deus agiu com bondade com aquelas mulheres. Agora pense comigo, irmãos, eu lendo esse texto fiquei pensando, imagina a saúde mental dessas mães. Imagine a mãe aqui tendo um parto e já esperando que aquela criança ali nasce homem. Meu Deus, meu filho vai morrer. Imagina a pressão psicológica. Acabou de ter um parto, acabou de gerar a criança, acabou de pegar no colo, acabou de sentir o cheiro, deu um beijo. Que decreto, que peso espiritual. Imagine isso. E não são esses julgos que estão sobre a nação, irmãos. O que o mundo está querendo dizer? O mundo está dizendo, não aborte, faça isso, levando essas pessoas a trazerem uma opressão maligna e diabólica sobre a vida delas, porque o único que tem poder de tirar a vida é somente o Senhor. Eu sei que existem casos, eu sei que existem situações, como eu já vi, uma mulher, vi pelo documentário, uma mulher nos Estados Unidos, que ficou anos num porão, e o próprio pai teve com ela, não um, não dois, nem 3 filhos, eu acho que, se não me falha a memória, 10 ou 12. Imagina a mente dessa moça, eu não quero nem imaginar, mas nós não podemos fazer o que o mundo está dizendo, porque isso é trazer um jugo espiritual, e Faraó tipifica o nosso inimigo, o adversário, que se chama Satanás, que quer matar, mas Deus preserva em meio a todo esse caos, a vida de uma criança chamada Moisés. Moisés foi preservado naquele momento por Deus, aleluia, ele é preservado, Deus preserva a vida de Moisés. Moisés cresce, mas um belo dia, Moisés, ele vai visitar o seu povo, ele está andando, está lá andando, Moisés, presta atenção, irmãos, qual é a cultura que nós estamos aqui? A cultura egípcia. O egípcio primeiro não tem pelo, o hebreu tem muito pelo. Aí o que eles fizeram? Rapa Moisés, tira tudo, muda por fora, mas não muda por dentro. Quem pegou? Leve Daniel para a Babilônia, leve os amigos de Daniel. Primeira coisa, troque o nome deles, mas não consegue trocar por dentro, porque quem é de verdade não consegue ser de mentira. Moisés está lá, cabelo rapado, sem pelo, sem nada, introduzido dentro daquela cultura, mas quando está dando um passeio lá no Egito, ele olha e vê que um egípcio está batendo num hebreu. Só que por dentro, por fora ele é egípcio, por dentro hebreu. Ele não consegue ver a cena. Olha as emoções aí, ó. Ele não consegue ver a cena. Sabe o que ele faz? Ele parte para cima, ataca o rapaz, mata o egípcio, esconde o corpo dele na areia e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Sabe o que acontece? Um certo dia, 2 hebreus estão brigando, 2 hebreus, já não era um egípcio e um hebreu, 2 hebreus estão brigando mais à frente. Aí Moisés chega para separar. Os hebreus dizem assim: espera aí, você vai fazer conosco como tu fizesses com o egípcio lá, matou e escondeu o corpo na areia? O próprio irmão, vamos dizer assim, entrega Moisés. Moisés, com medo de retaliações, porque o próprio faraó, depois de saber disso, diz que vai matá-lo. Moisés foge do Egito, sai dali e vai para o deserto de Parã, e lá fica na casa do seu sogro. No período de 40 anos, ele fica lá no deserto, ele foge. Mas tudo começou aonde? Nas emoções.
Você sabe quando você olha para alguém e sente raiva daquela pessoa que te prejudicou? Isso é uma coisa não tratada. Sabe quando você está olhando alguém na internet e fala, tenho ódio, eu tenho raiva? Isso é uma coisa não tratada, as suas emoções aí. Você mudou de cidade, mas está aqui dentro ainda. Você mudou de país, mas está aqui dentro ainda. Você mudou de casa, mas está aqui dentro ainda. O que Deus faz? Leva Moisés para o deserto, para tratar Moisés. Diga para quem está ao seu lado com muito carinho, não espere Deus te levar para o deserto, para tratar você. Sabe, irmãos, o que Deus está nos ensinando? Nós não podemos tentar quebrar, pode passar. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3. Não podemos tentar quebrar o jugo na força do braço. Não é por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito. Diga comigo, poder do Espírito. Não é por força. Moisés tentou quebrar um jugo por força, na força do braço. Eu vou xingar, eu vou praguejar, eu vou orar contra, eu vou fazer isso, eu vou bater, vou partir para a briga, eu vou partir para cima. Não, a gente não vence assim. O povo de Deus não vence assim. O nosso ringue é aqui, ó. Nosso ringue é o joelho. Nosso ringue é o quarto. Quando ninguém está vendo, nós estamos lá lutando, descendo lágrima, suor está caindo, ninguém está vendo, ninguém está lá fazendo uma live, dizendo, olha, eu estou aqui orando, não. Mas Deus está olhando dos céus e está dizendo, lá tem um povo quebrantado, lá tem um homem quebrantado de espírito, eu vou descer, eu vou livrar, eu vou guardar, eu vou quebrar o jugo de sobre a sua vida. 40 anos. Sabe, irmãos, mas em terceiro lugar, pode passar. Em terceiro lugar, nós temos a opressão contra, vamos dizer juntos, 2, 3, a fé dos hebreus. Olha o que diz o capítulo 5, verso 8, parte B, capítulo 5, verso 8, parte B, se está comigo, diz amém. Diz assim, ó, no entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes, não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam, deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Nós queremos, o que eles estavam dizendo, Faraó, nós queremos cultuar a Deus. Mas Faraó disse não, aumente o serviço, aumente a carga, para que eles não tenham condições físicas de cultuar. Quem aqui já foi orar e dormiu orando? Chamou Jesus de Genésio, abençoou Deus, né? O cansaço. Irmão, veja bem que interessante, olha, um dia eu lendo a Bíblia, lembra, por que Esaú vendeu a sua primogenitura? Abre um parênteses, por que ele vendeu a primogenitura? Coisas simples, nós vamos falar aqui sobre alimentação agora, um ensino sobre alimentação, na Bíblia. Ele sai para caçar e não leva nada para comer, não come. E a caça era algo que desgastava, energia. Volta com fome, porque não levou nada. Quando chega, a fome é tão grande, que troca a primogenitura por um prato de lentilha. Deixou de saciar o físico, vendeu o espiritual. Coisa simples. Às vezes o óbvio tem que ficar sendo dito toda hora, porque parece que eu estou vendo cristão que, irmão, tem que orar, irmão, tem que jejuar, irmão, tem que ler Bíblia, irmão, tem que fazer isso, porque as pessoas não estão seguindo nem o simples. E é aí que o diabo vai te pegar. É aí que Faraó entra. A opressão, ela vem. Sabe, nós vivemos um período onde a fé cristã, ela tem sido questionada, banalizada, confrontada. Todo mundo é cristão. Você entra no Instagram da pessoa, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Você vai nas fotos e fala, meu Deus, como é que pode? Aí você tem que sair rápido, senão você peca. Como é que você diz uma coisa com a boca e com o corpo você está falando outro? Como é que você está proferindo uma coisa, mas você está vivendo outra, meu irmão? Hoje todo mundo diz, eu sou cristão, mas a nossa fé está sendo banalizada, questionada, confrontada. Você não sabe mais identificar quem é crente e quem não é. A gente não consegue mais acreditar numa figura de pastor, num líder, porque você fica, será que esse vai dar certo? Porque estou vendo tanta gente aí, meu Deus, o camarada ali era o ép, o mega, o super espiritual, estava revelando CPF, revelando tudo, aquele cara estava assim, meu Deus, e agora? Fé confrontada. Sabe, mas não para por aí.
Olha o que diz o capítulo 5, versos 17 e 18, diz assim, você está comigo aqui? Capítulo 5, 17 e 18, o faraó porém gritou, vocês são preguiçosos, olha a pressão psicológica, aqui está aí no exclamativo, preguiçosos, preguiçosos. Quem aqui nunca dentro da sua casa ouviu isso? Pai dizendo, preguiçoso, instalou uma crença na nossa mente. Preguiçosos, preguiçosos, faraó está dizendo. Por isso andam dizendo, deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho, não receberão palha. Olha a pressão psicológica. Vocês vão receber comida, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Aumenta o trabalho. Imagina você numa pressão dessa, irmão. Se a gente está dentro da nossa casa, às vezes recebe uma pressãozinha do pai e da mãe, e já está, imagina uma pressão dessa. E não é 10 anos assim não, é muitos anos debaixo dessa opressão. As agressões verbais, elas continuam. Sabe, o que o diabo ele quer fazer conosco, irmãos, é nos destruir. Através das agressões verbais, você não é, você não faz, você não pode. As maiores batalhas que a gente tem travado é aqui na mente todo dia. E o diabo tem dito, você não vai conseguir, você não pode. E se você não tiver no espírito, você não for fervoroso na presença de Deus, você cai na cilada do maligno. Você acredita nele, ele diz, você não vai cultuar, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir ler Bíblia, eu vou acabar com a sua casa, eu vou acabar com a sua família. Aí você se levanta, cheio do espírito, e diz, Satanás, aqui não. Porque aqui tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Nem que eu dê minha última gota de sangue, nem que eu caia morto aqui, mas eu não me darei por vencido, porque eu sei quem está comigo, meu Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra sobre você. Que Deus te levante como libertador nessa noite. Que Deus te levante como Moisés dentro da sua casa, para confrontar o faraó, para confrontar o inimigo, não na força do braço, mas debaixo da graça e do poder do Espírito. Você pode dar um aplauso, você pode glorificar o nome de Jesus, você pode exaltar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queria que o pessoal viesse, pode vir por gentileza. Nós sabemos que diante de pressões da vida, as pessoas procuram uma igreja, elas procuram um líder religioso, sabe? A procura de uma divindade que possa ouvir suas preces, atender suas necessidades. As pessoas estão debaixo de uma opressão, de uma luta, de uma batalha. Elas procuram um bálsamo para curar suas feridas. Nós estamos sendo atacados na nossa fé. O diabo tem lutado, tem atacado a nossa fé. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ficar de pé, irmão. E quem está de pé, nós temos que ter cuidado para a gente não cair. Não vá para a internet falar mal de ninguém. Não saia por aí falando mal de ninguém. Cuide da sua vida. Olhe para os seus problemas. Cuide de você. Cuidado, cuidado. O inimigo está aí trabalhando. E daqui a pouco você pode ser a próxima vítima. Se você está falando, metendo pau nos outros. Vigia. Quem está em pé, segure para que não caia. Porque o que nós mais estamos vendo é a nossa fé sendo atacada. Jesus já disse isso. É necessário que venham os escândalos. Tem tido muito escândalo ou pouco escândalo? Muito. Vocês não têm nem noção. Eu que sou pastor então, que estou no meio disso que eu digo que eu estou no meio de grupo de pastor. Você fica sabendo de escândalo daqui, de fora, nos Estados Unidos, de pessoas que eu admirava, que eu tenho livro, que eu já li, ao ponto de você pegar, eu tenho livros lá, gente, de gente que é apologeta, camarada que defende a fé, gente que ia para debate, e assim, você fala, meu Deus, que conhecimento. Aí você pega lá nos Estados Unidos, a FBI vai investigar um homem, um pastor, e sabe o que ele fazia? Ele patrocinava o tráfico infantil. Nossa fé tem sido atacada. Nós precisamos ter muito cuidado. Jesus disse que os escândalos são necessários, vão vir mesmo, fica preparado para isso. Mas ai daquele por meio
em que traz o escândalo. É melhor que ele amarre uma pedra no pescoço e se atire ao mar. Olha o que Jesus está dizendo. Nós precisamos chorar pela igreja de Jesus. Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Nós estamos muito fracos, irmãos. Nós somos cristãos muito fracos. Todos os dias, quando eu vou orar, eu olho para a vida dos apóstolos. Eu vejo homens que derramaram sangue por causa da igreja. Eu olho para a história do cristianismo. Estava ouvindo uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz: antigamente os homens gastavam sola de sapato, hoje a gente gasta o assento da igreja. O irmão não quer ir no lugar tal porque é longe demais, vai cansar as pernas dele. O irmão não quer levantar cedo porque eu estou tão cansado. Quem não está, irmão? Tem dia que eu não quero nem ser pastor. Tem dia que eu queria só ser um cara comum, trabalhar durante o dia, terminou meu expediente, ir para minha casa, viver a vida com a minha família. Mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. E não vai te custar 10%, nem 20%, nem 30%, nem 50%, vai te custar tudo. Porque se você não tem capacidade de sacrificar 10, 20, 30, você não tem capacidade de sacrificar a sua vida. O que nós estamos esperando, irmão? Uma perseguição acontecer? O que nós estamos esperando? Nós não podemos, irmãos, estar debaixo de um jugo como esse. Isso é real, isso é evidente nos nossos dias. Mas Deus ministra ao meu coração, pode passar, que há algo que quebra esse jugo. Vamos dizer 1, 2, 3, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Unção que despedaça jugos. Existe uma unção que despedaça jugos. Depois de 40 anos, Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. 40 anos, lá em Êxodo 3. E a primeira coisa que eu vejo, sabe, Bolonha, Deus capacita os seus servos. Quantas vezes você que está sentado aí não se achou capaz de fazer a obra de Deus, e glória a Deus por isso, porque ninguém é, nem eu. Mas Deus chama Moisés, e Moisés por várias vezes deu desculpa para Deus. Ele disse: eu sou gago, eu não consigo, manda Arão, melhor do que eu. Capítulo 4, verso 21. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresentar-se ao faraó, e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Deus deixou Moisés 40 anos no deserto, para ensinar ele sobre dependência. Deus vai te deixar um período lá para te ensinar sobre dependência. Todos aqueles que querem crescer em Deus precisam passar no deserto. Imagine, irmão, 40 anos, céu de bronze, 40 anos sem ouvir a voz de Deus. 40 anos você tem experiência. Deus chama Moisés e diz assim: agora Moisés está não com 40 anos, Moisés está com 80. E Deus diz: Moisés, agora eu vou dizer para você o seguinte: não é na força do seu braço, mas eu vou te capacitar. Agora não é você que mata, Moisés, agora sou eu que mato. Agora sou eu que trato com aquele povo. Sai de cena e deixa eu entrar em cena. Deus está dizendo para você aqui: sai de cena e deixa eu entrar em cena. Porque sua justiça é como trapo de imundícia. Deixa Deus entrar em cena, deixa Ele fazer. Ele está dizendo: Moisés, eu vou te capacitar. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou capacitar você. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Foi o deserto, foi a forja de Moisés. Deus estava forjando aquele homem. E não foi fácil não, irmãos. Eu nem quero imaginar.
Deus coloca Moisés para cuidar, preste bem atenção nisso, porque isso é revelação. Moisés estava cuidando de quê? Lá no deserto? De quê? Ovelhas. E ovelhas de quem? De Jetro. Ovelhas que eram, me ajuda a pregar, eram emprestadas. Mas Deus diz para Moisés: agora você não vai ser mais pastor dessas ovelhas, você vai ser pastor daquelas ovelhas, que também não são suas, mas são minhas. Você está num tempo de treinamento. Deus está colocando coisas na sua mão para treinar você, para forjar você, para preparar você. Oh meu Deus, levante a sua mão para a próxima estação. É por isso que Deus está dizendo, às vezes eu fico perguntando: Deus, por que o Senhor é tão duro comigo? Deus, por que as coisas têm que acontecer tão difícil? E Deus está dizendo: não, você não está entendendo a unção que eu vou derramar sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: a unção que eu vou derramar sobre você, meu irmão, é tão grande. E os lugares que Deus vai te colocar são lugares onde você tem que estar entendendo, discernindo, tem que estar forjado, preparado. Por isso Deus está dizendo: não, eu não estou te massacrando, não é isso, eu não estou te punindo por nada, eu estou te preparando para a próxima temporada. Que você, meu Deus, alguém aqui está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas? Eu estou te preparando. Diga para quem está do teu lado: Deus está te preparando para a próxima temporada. Deus está te preparando para um novo tempo. Deus está te preparando para algo aí que Ele vai colocar nas suas mãos. Só que existem jugos que precisam ser quebrados da sua vida. Sabe, Moisés estava sendo observado. Deus estava como olheiro observando Moisés, porque Deus estava preparando ele para lançar ele para aquela nação, para aquele novo tempo, para aquela nova época. Sabe, a capacitação da fala e da realização de todos os outros milagres e sinais, Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou capacitar você. Aleluia! Deus capacita os seus servos. Deus não chama ninguém capacitado, mas Deus capacita aqueles que chamam. Deus estava ensinando em Moisés que o jugo maligno só pode ser quebrado com o poder do Altíssimo, com uma unção do alto, com uma graça do alto. Capítulo 6, verso 6, você está aqui comigo? Diz amém. Capítulo 6, verso 6: portanto, diga ao povo de Israel. Deus coloca uma mensagem na boca do seu povo. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que o Senhor está falando. Presta atenção, irmão. Nós estamos falando de mundo espiritual. Presta atenção. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Falando de mundo espiritual. Nós estamos mexendo aqui, Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão, eu os livrarei da escravidão no Egito, eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Primeiro, Deus revela quem Ele é, antes de mostrar o que Ele vai fazer. Eu sou Moisés, eu sou o Senhor. Deus está dizendo para você que nessa noite: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E o que eu vou fazer? Eu os libertarei da opressão e os livrarei. Hoje eu quero declarar que jugos serão quebrados da sua vida. Deus vai quebrar jugos da sua história familiar. Deus vai quebrar jugos de sobre a sua mente. Deus vai quebrar jugos de sobre o seu coração. Você pode levantar as suas mãos e adorar Deus por alguns segundos. Você pode levantar as suas mãos e entronizar o Eterno. Deus está dizendo quem Ele é, antes daquilo que Ele vai fazer. Eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer. Não importa quantos anos, meu irmão, você está debaixo desse jugo. Não importa quantos anos nós estamos debaixo desse jugo. O Senhor vem e quebra a maldição. Ele quebra o jugo.
Não importa qual autoridade em que você esteja subjugado, é sua mãe, é seu pai, é o seu patrão, é o presidente, é não sei quem, não importa quem está dizendo, o Senhor é maior do que todos esses nomes, o Senhor é maior do que todos os líderes, o Senhor é maior do que pai, que mãe, que presidente, que qualquer outra. O Senhor é poderoso. Por isso Deus se coloca acima de qualquer outro. Deus coloca todos os outros senhores debaixo, subjugada a sua autoridade. Por isso que quando a arca da aliança foi levada para a casa de Dagon, quando o povo chegou no outro dia, a cabeça de Dagon estava caída diante da arca. A arca representa a presença de Deus, porque Deus nunca se curva diante de outros deuses, mas todos os outros deuses se curvam diante da presença. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo. Deus se apresenta dizendo quem Ele é. Presta atenção, porque primeiro você tem que conhecer quem Deus é antes de desfrutar daquilo que Ele faz. Você tem que saber quem Ele é. Você tem que saber que Ele é poderoso. Você tem que saber que Ele pode fazer. Você tem que saber que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele sara. Você tem que saber que Ele cura. Você tem que saber que Ele tem poder. Você tem que saber que Ele é poderoso em obras. Você tem que saber que Ele é poderoso em batalhas. Você tem que saber que Ele liberta o homem, Ele transforma o homem, Ele quebra a maldição, Ele lança por fora, Ele quebra as cadeias, Ele quebra as muralhas, Ele desfaz o mal, Ele repreende o inimigo, Ele quebra as cadeias, Ele repreende o adversário, Ele liberta o homem, Ele liberta o homem, Ele liberta o homem, Ele transforma o homem, Ele sara o homem, Ele cura o homem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode cantar nessa noite. Deus está libertando a vida desse moço. A cadeia sendo quebradas. Oh, você pode adorar o Espírito Santo. Cadeias estão sendo quebradas de sobre a sua vida. Nós declaramos libertação e transformação, cura, sinais e maravilhas. Aleluia. Pai, nós ministramos sobre a vida desses moços e declaramos eles transformados, libertos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Nós discernimos o que é o álcool e o que é o natural. Nós discernimos o que é a carne e o que é o espírito. Nós declaramos sobre ele agora, sobre eles nessa noite, libertação por completo. E o vale vossos céus faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e cura. Vamos, igreja, sobre o vale de ossos
Deus promete libertação de um lugar, do Egito. Não importa o lugar da sua escravidão. Diga para quem está do seu lado: não importa o lugar da sua escravidão, não importa quantos anos você está lá, Deus pode resgatá-lo. Deus não só pode resgatá-lo, mas Deus pode tirá-lo de lá e te plantar em outra terra, te plantar em outro lugar. Oh! Preste atenção, pode deixar ele estar, é tranquilo ali, é tranquilo. Preste atenção. Moisés tentou matou um homem na força do braço. O Senhor disse assim: eu sou o braço poderoso. Porque agora já não é mais no braço de Moisés, é no braço de Deus. Deus está dizendo: pode deixar, Moisés, que eu vou fazer agora. E eu vou mostrar para Faraó quem eu sou. Agora eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado. Eu estou sentindo Deus aqui. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração com muito temor e tremor, porque Deus mostrava e dizia: filho, essa noite é uma noite de quebra de jugo sobre vidas aqui. Eu creio que o mundo espiritual está alvoroçado, a gente já pode sentir, ele está alvoroçado, mas nós estamos aqui crendo que julgos estão sendo. Agora eu quero que você olhe para alguém do teu lado e prepare-se para essa revelação. Diga para essa pessoa assim: a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Agora sabe o que é despedaçar, Messias? Despedaçar significa quebrar, esmiuçar de uma forma que não pode ser mais ligado. Meu Deus, quando eu quebro, o homem pode religar. Quando você quebra, o homem pode religar. Mas quando Deus quebra de uma forma que ninguém consegue ligar mais. Deixa eu liberar uma palavra. É por isso que Deus disse: dos seus pecados eu não lembro mais. Porque alguém, quando você peca, você erra contra ela, ela chega e fica lembrando o seu pecado. Ah, porque você fez isso comigo lá. Não. Deus pega e lança no mar do esquecimento e diz: disso aí eu não lembro mais. É um novo tempo. Deus está dizendo: eu vou quebrar algo na sua vida que te fazia mal. Eu vou esmiuçar, eu vou quebrar de uma forma que ninguém mais, através nem de palavras e nem de ações, consegue. Meu Deus, quem está sentindo Deus aqui? Quem está sentindo? Eis-me aqui, envireço. Eu cresci ouvindo: você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo. Talvez você cresceu ouvindo palavras semelhantes, ou talvez você cresceu ouvindo: você é burro, você não vai conseguir, você vai tirar a pior nota da escola, você é atrasado, você é retardado, você é uma prostituta, você é isso, você é aquilo. Mas agora nós vamos começar a orar, porque esse lugar vai ferver da presença de Deus. E a unção, você vai convidar a unção do santo, a unção de Deus. Deus, sobre a minha mente agora eu não permito mais julgos. Sobre a minha mente agora eu chamo a unção do Espírito. Sobre a minha mente agora, vamos fazer isso agora. Comece a fazer isso agora, porque eu vejo os julgos sendo quebrados agora de sobre a sua casa. Eu vejo palavras que vão liberadas sobre você no ventre da sua mãe, palavras que os seus pais falaram sem saber o que estavam falando, mas agora a unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. Jugos estão sendo esmiuçados agora. Jugos estão sendo esmiuçados agora. Jugos estão sendo quebrados agora. Vamos, comece a orar agora. Eu estou vendo pelos olhos da fé jugos sendo quebrados agora. Eu posso ver pelos olhos da fé jugos estão sendo quebrados. Sim. Eu sou teu e tu és meu.
Para finalizar, talvez você até aqui esteve debaixo de julgos como esse, julgos da orfandade, julgos da mentira, da prostituição, do engano. Mas existe um jugo agora, preste atenção, irmãos, aqui por gentileza. Existe um jugo agora, existe um jugo agora, que é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é suave. Repita comigo: o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é suave. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Cansado, sobrecarga. Cansado, sobrecarga. Venham sobre mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deus tem descanso para a sua vida. Deus tem descanso para você. Talvez você chegou aqui com o corpo cansado, mente cansada, acelerada. Deus vai trazer um descanso sobre a sua vida. É como se Ele te deitasse na rede e falasse: meu filho, fica aí, eu estou trazendo descanso, paz à sua alma. Mas Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Ele tem descanso para a sua alma. Por que é que você deita, descansa, seu corpo descansa, mas por dentro continua chorando, gritando? É porque seu corpo descansou, mas sua alma não. Você fez uma viagem das boas, mas você fala: não, parece que eu estou cansado ainda, eu estou sentindo um negócio estranho, uma dor, algo está estranho dentro de mim. Porque o seu corpo descansou, mas sua alma não. Porque quem dá descanso para a alma é só Deus. Você pode dar um descanso para o seu corpo, mas quem dá um descanso para a sua alma é o Senhor. Sabe, só uma forma de dar o descanso para a alma é tomar sobre nós o jugo dele, é trocar com ele de jugo, é falar assim, como eu disse aos meus 16 anos de idade: Senhor, chega de prostituição, chega de mentira, chega de engano, chega de ser esse Tiago. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Coloca sobre mim o teu jugo e leva o meu agora. A partir desse dia, a vida torna mais leve, porque Jesus disse: pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver com Jesus é desafiador, sim ou não, amado? Mas é gostoso demais. E vai ser muito mais ainda quando nós não estivermos mais nessa terra. Vai ser muito mais ainda quando tudo acabar aqui. E Jesus, você vai estar lá na fila de milhares e milhares, milhões de milhões. Mas no meio de tanta gente importante, no meio de tanto apóstolo, profeta, no meio de tanto pastor, evangelista, Ele vai olhar no meio daquela multidão e vai falar: meu filho, ei, ô Marcelo, ô Fábio, vem, vem, receba seu galardão. Você completou a carreira, você guardou a fé. Vem, meu filho, descansa, 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 descansa agora nos braços do seu Senhor, descansa na presença do seu Senhor. Não, filho, aqui não haverá mais luta, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Filho, descansa agora, porque tudo foi tirado de você. Talvez você está aqui nessa noite, eu encerro, se preocupando com o que as pessoas estão falando, dizendo ao seu respeito, o que vão fazer, porque nunca vai parar. Se você é um cristão genuíno, nunca vai parar a perseguição. Mas a perseguição nunca parou também a igreja. Diga para quem está do teu lado: a perseguição não vai parar, mas a perseguição nunca parou a igreja, nunca vai parar a igreja. Pelo contrário, crente é igual semente: quanto mais morre, mais o reino avança. E eu deixo essa frase para você:
Porque não é sobre o que fizeram com você, não é sobre o que fizeram com os descendentes de Moisés, os descendentes do Messias, não é sobre o que fizeram com os hebreus, não é sobre o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Qual a resposta você vai dar? Se você xingar, você está no mesmo nível. Se você bater boca, você está no mesmo nível. Se você partir para pancada, você está no mesmo nível. Mas Deus ensina a Moisés um outro nível. Ele está dizendo: Moisés, enquanto você responde por você, eu não respondo por você. Mas enquanto você não responde por você, eu respondo por você. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você cruza os braços e deixa eu fazer, eu entro com o braço forte, eu livro, eu guardo, eu opero. E eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Isaías capítulo 10, verso 27, guarda isso aí. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Havia uma profecia, há uma profecia sobre nós. A carga vai ser tirada do ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado, quebrado, esmiuçado, por causa da unção. A unção que vem do alto. E aonde que a unção começa? Eu nunca vi ninguém ser ungido no pé. A unção começa de cima para baixo. Porque a primeira parte do corpo que Deus quer relacionar é com a cabeça. Por isso que a cabeça da igreja, de uma forma geral, não é o pastor, não é o grande líder. A cabeça da igreja é Cristo. Porque o pastor, como eu, pode estar enfermo da cabeça, mas Cristo, que é o cabeça da igreja, nunca vai estar enfermo. A cabeça, que é Cristo, não fica doente. O corpo pode ficar doente, que é a igreja, as denominações, mas a cabeça, que é Cristo, continua saudável. Por isso, Cristo quer ungir a sua cabeça. Ele quer começar de cima para baixo, porque Ele guarda a mente e guarda o coração. Ele não quer só que você tenha um corpo sadio, Ele quer que você tenha uma mente sadia. O diabo não vai ter poder na nossa mente, não. Nós vamos fechar as brechas. Nós estamos dizendo para Ele: eu estou ungindo a minha cabeça com óleo do alto, eu estou ungindo a minha cabeça com óleo do céu. E alguém vai perguntar: esse óleo foi ungido em Israel? Não, foi ungido lá no céu, lá em cima. O óleo que está sobre a minha cabeça é o óleo que o próprio Messias derramou sobre mim. Eu quero te convidar, a você que entendeu essa palavra nessa noite, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra profética sobre essa casa. Eu quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja, e a gente encerra. Pode sair do seu lugar, pode sair. Enquanto os meninos cantam aqui, oh Espírito Santo, pode cantar. Há uma esperança para o jugo ser quebrado. É possível, pois é uma promessa de Deus. Jugos sejam quebrados sobre a sua vida. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar: talvez você está preso em armaduras, preso em pensamentos, preso, irmãos, e tem autoridade para ministrar quem já viveu. Então, do ano passado para cá, as batalhas que eu mais vivi foram batalhas mentais. As batalhas mentais. Ah, se eu jogasse fotos e vídeos aqui para você, de amigos que tiveram que vir de longe para orar comigo. As batalhas mentais. Mas toda vez que o inimigo se levantava na mente, eu intercedia. Talvez tenha algo que está impedindo você de avançar, de romper, de crescer, de ir para frente. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que têm um ministério, que têm um chamado. Vem aqui, você que sabe que tem um chamado, tem um ministério. Quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, uma palavra
vai trazer um peso sobre ti, vai trazer um divisor de águas sobre a sua vida. Oh, enquanto o louvor toca aqui, você pode sair do seu lugar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente aqui achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente aqui achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos. Os intercessores podem ajudar a orar aos líderes. Teu coração. Vamos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu.